dar tilt nesse trem. Vamos lá. Ok, então estamos falando sobre Estatuto da Magistratura. Eu estou falando aqui do artigo 93, inciso 2 da Constituição, que fala sobre as promoções dos juízes. Oi, Júlia. Professor, não sei se estou errada, mas na última aula que você falou do poder executivo, você disse que ia falar sobre os conselhos. Aí eu não sei se você já falou sobre. Não, de fato não. Eu esqueci dos conselhos da República, são tão significantes. Eu esqueci do Conselho da República e do Conselho de Segurança. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar deles porque mais para o final do semestre, eu vou ter que falar sobre estado de sítio, estado de defesa. Aí eu aproveito e falo sobre esses dois conselhos quando eu vou falar deles, tá? Mas, Tá de bom, fato, eu tinha esquecido mesmo desses dois. obrigado. Não, foi boa lembrança, né? Enfim, mal assessorado desde sempre, né? Muito bem. Oi, Daniele. Ei, Bahia, bom dia a todos. Só queria comentar com você, eu lembro que numa dessas aulas aí, quando a gente estava estudando sobre processo eleitoral, né, que você comentou sobre a minha cidade, que ia ter uma nova eleição e tal, né, e aí teve, né, a eleição foi semana passada, e aí eu só queria te contar o desfecho da história, porque o candidato que venceu, né, a eleição de domingo passado, ele agora está sendo investigado porque descobriram que ele comprou mais de 50 mil reais de votos, e aí tá para embargar ele tomar posse, e aí nem sei o que vai acontecer. Aí o povo está falando que o juiz vai nomear alguém para entrar no cargo, não estou entendendo. Tá uma confusão danada. Deve ficar o presidente da Câmara de Vereadores, né? O presidente da Câmara já tá, né? Desde que o Deve, vice do que morreu renunciou. deve Aí agora. permanecer ele até que. Ou se o negócio dele foi impugnado mesmo, tem que refazer as eleições. É, Mas o cara tem que ser condenado em segunda instância, né? Sim. Mas aí que tá. Se a Justiça Eleitoral der uma decisão né, contrária à eleição dele, ele não consegue nem tomar posse. Enfim, se for alegado aí abuso do poder político, abuso do poder econômico e tal, enfim, ele não consegue nem tomar posse. Porque a questão aí não é bem da ficha limpa, a questão aí é eleitoral mesmo. Né? A questão é dos requisitos para que a Justiça Eleitoral dê a diplomação para ele. E se tem um negócio correndo assim, a diplomação dele não vai acontecer. Né? Entendi. É porque eu tava até vendo nos materiais que você postou no Classroom pra gente, assim, um pouco relacionado só, que o Congresso não, né? A Câmara dos Deputados cassou o mandato da Flor de Lis pelas investigações lá em relação ao assassinato do marido dela. Assim, mesmo a sentença não tendo transitado em julgado ainda, eles optaram por fazer isso, né? Porque eles caçaram pelo quebra de decoro parlamentar, imagina, né? Foi Que é isso. uma hipótese autônoma. Ou seja, não depende da condenação dela. Uma hipótese autônoma de perda do cargo é quebra de decoro. Então. Muito bem. Mariana, eu sei também que vive tendo isso, né? Mariana costuma ter uns 3, 4 prefeitos, uma reviravolta atrás da outra, né? Eu sempre. A minha irmã que mora aí sempre fala. Ok. Vamos lá, então. Então, ontem eu terminei falando que a promoção de juízes ela acontece com critérios alternados de merecimento e antiguidade. Então, se a última vaga foi por merecimento, a próxima é por antiguidade, e assim sucessivamente. A redação original aqui da Constituição, ela praticamente só falava isso. A emenda constitucional tinha aqui a linha B e tal, que falava de uma questão que eu quero falar, mas a emenda constitucional 45 de 2004, ela veio e tentou disciplinar um pouco mais essas questões de merecimento, né? Porque o merecimento sempre foi um negócio do tipo, não tem critério. Merecimento, às vezes, era o cara ser bem relacionado com o desembargador, o juiz ter um bom relacionamento com os desembargadores,
e aí merecimento acabava virando networking, né? Acabava virando QI, no final das contas. E a Constituição, então, tenta, com a Emenda Constitucional 45 de 2004, ela tenta disciplinar um pouco melhor essa história. A linha B, ela traz um critério técnico, quer dizer que a promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância, tá? Então o cara vai ter que amargar pelo menos 2 anos lá antes de se candidatar a mudar de entrância, e o juiz tem que integrar a 5ª parte da lista de antiguidade, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago. Enfim, é uma questão matemática que não me interessa tanto. O que me interessa são as alíneas C, D e E desse inciso 2 do artigo 93, tá? Só para vocês se localizarem um cotô aqui. Artigo 93, inciso 2, estou falando das alíneas. E as alíneas C, D e E, que é essas que eu estou dizendo, é que elas trouxeram uma redação um pouco mais específica. A linha C, então, vai dizer que a aferição por merecimento, conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Vamos lá. Então, primeiro, não tinha critério nenhum, né, para merecimento. O texto original falava a questão da presteza e segurança e frequência em curso, mas era muito vago. A Emenda Constitucional 45 de 2004, ela tem um objetivo, que é o quadro background dessa emenda é: o judiciário está superlotado, o judiciário está com processo demais, nós temos que criar mecanismos de aceleração dos processos, tá? E aí vai ser criada a súmula vinculante, vão ser criadas uma série de coisas. E isso acaba afetando a forma como a Constituição vai passar a dizer do que é merecimento. Percebam que a redação falava alguma coisa de presteza e segurança, mas a redação atual é bem mais enfática em falar que a aferição de merecimento ela é pelos critérios objetivos de produtividade e presteza. O CNJ ele tem critérios objetivos de questão de produtividade. As corregedorias dos tribunais, a Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, ela faz avaliações contínuas nas varas para verificar se aquele juiz tem muitos processos que ficam parados muito tempo na mão dele. Né? Quem já, não sei se alguém já está fazendo estágio, ou conhece mais ou menos aí, você tem lá, às vezes, um andamento que não é andamento, né? Um andamento eterno do processo que está lá, autos conclusos com o juiz. E esses autos ficam conclusos, às vezes, com o juiz, meses, mais de ano até, né? E a ideia é de que, quanto mais processos esse juiz tiver sem movimentação por X meses, e aí o CNJ estabelece critérios, né? Esse juiz não vai poder ser promovido por merecimento. Agora, se por um lado é legal essa coisa de que, bom, o processo não pode ficar parado, o processo tem que ter seguimento e tal, tem 2 problemas aí. O primeiro problema é, que a gente vê acontecer demais, é a movimentação apenas para não cair no índice lá de processo parado por X tempo. Então, sei lá, o processo está parado por muito tempo, mas o juiz está sem tempo para julgar aquilo ali, ou ele está empurrando com a barriga, porque processos mais complexos acontecem muitas vezes isso, né? O arroz com feijão, o juiz julga rápido, mas processos que são um pouquinho mais diferentes, eles vão empurrando. O que ele faz? Ele bota o processo para passear, assim, dentro do fórum. Ele manda o processo para a tesouraria, ele manda o processo para o Ministério Público, ele manda o processo... o processo vai fazendo um tour pelo judiciário, porque daí, pelo menos, não aparece que o processo está parado. O processo está andando. Só que com andamentos absolutamente inúteis. Apenas para que o índice dele de processos parados não aumente. Ok? Então, assim, não resolve nada. Em segundo lugar, eu tenho bastante crítica com essa questão do critério de merecimento ser de produtividade e presteza. Ou seja, o critério ele é só quantitativo. A gente não está falando aqui de merecimento por questão qualitativa.
Não é porque a sentença... Por exemplo, uma coisa que poderia ser um critério de merecimento é que cá entre nós é um índice que não aparece oficialmente, mas todo juiz sabe que existe, que é qual a porcentagem das sentenças dadas por esse juiz são reformadas em segunda instância. Né? Um juiz, estilo Marco Aurélio de Mello, por exemplo, que 100% das sentenças dele ele é do contra, porque o tribunal reforma, esse juiz não vai ser promovido por merecimento. Ou dificilmente ele vai ser promovido por merecimento. Tá certo? A questão do juiz frequentar cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento, aí sim, tem uma coisa um pouquinho melhor, por exemplo, o fato do juiz fazer uma pós-graduação, um mestrado, a gente já teve aqui no programa de mestrado da UFOP, um juiz do Ponte Nova, salvo engano, que fez o mestrado com a gente e tal, isso conta ponto para merecimento. Agora, a questão da produtividade e presteza me incomoda muito, essa história de que eu vou avaliar o juiz pelo fato dele dele fazer sentença no estilo fordista de produção, de linha de produção. E não deveria ser assim. Uma coisa que o CNJ tem também são os mutirões. O CNJ estabelece metas e vai dizer, por exemplo, o seguinte: a meta desse ano é de que todos os processos que deram entrada até o ano de 2015 tem que ter sentença até o final do ano. E aí começam os juízes ficarem loucos dentro das varas, bota todo mundo doido ali dentro, para que o processo caminhe para ter sentença. Agora, é coisa na base do mutirão. Mutirão significa que você pode até conseguir realmente fazer uma sentença. Agora, vai ser uma sentença feita na base da retroescavadeira, tá certo? Você produzir sentença na base da retroescavadeira e não de uma sentença bem elaborada, que realmente leve em consideração aqueles princípios processuais que a gente falou semestre passado, sim. E eu vou voltar nessa questão da fundamentação, né, quando eu for falar do artigo 93, inciso 9. Né? Então, assim, não infelizmente, a questão de correção das decisões e tal, não é um critério de merecimento, é a questão da produção em escala. Não é isso que eu espero, na verdade, do Poder Judiciário, produção em escala. Né? 2. Então, na apuração por antiguidade, aliás, vou pular a letra D, a linha E, ela complementa isso que eu acabei de falar. Olha o que diz a linha E. Não será promovido o juiz, ou seja, nem por antiguidade, nem por merecimento. Não será promovido o juiz que injustificadamente retiver os autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. De novo, e aqui afeta não só a promoção por merecimento, que é mencionada na linha C, mas mesmo a promoção por antiguidade, ou seja, mesmo que o cara tenha tempo suficiente para já ser promovido, se ele é desses caras que deixa o processo parado, além do prazo definido em lei, ele também não vai ser promovido. Existem no processo 2 tipos de prazo. Os prazos fatais, que a gente chama assim, né? Prazos que realmente valem, normalmente só vale para o advogado, né? Então, se tem lá prazo de 15 dias para você contestar e você não faz a contestação em 15 dias, você vai ter uma pena ali, que é a revelia, que significa o quê? Que todos os fatos alegados pelo autor vão ser tomados como pressupostamente verdadeiros. Tá certo? Agora, prazo para juiz nunca valeu nada. A lei fala que o juiz tem que dar sentença em 10 dias. Nenhum juiz nunca teve nem aí para isso. O juiz dá sentença em 10 dias, em 6 meses, em 3 anos, o processo fica parado para ele dar sentença, às vezes mais de 1 ano. A linha E tenta resolver isso, dizendo que o juiz não pode... os prazos para juiz são chamados... Os prazos para as pessoas normais, tipo advogado, são chamados de prazos peremptórios. São esses que eu falei que são os prazos fatais. Os prazos para juízes são chamados de prazos dilatórios. Prazo dilatório significa pode cumprir se quiser, tipo isso. Né? A linha E tenta dizer o seguinte, beleza, o juiz ele não vai ser punido por não cumprir os prazos, pelo menos em princípio, mas ele também não vai ser promovido.
Ele pode não andar para trás, mas também não vai andar para frente, né? Apesar de que, é que eu falei para vocês, como o critério é que ele não pode reter os autos, o juiz começa a fazer tour com o processo dentro do fórum, né? Se é processo penal, então, a primeira coisa que o juiz faz é dar vista dos autos para o Ministério Público. Às vezes o Ministério Público não tem nada para falar, mas pelo menos o processo rodou, não ficou parado, né? A linha D vai falar de uma questão específica da antiguidade. E ela vai dizer que na apuração por antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. A questão da antiguidade, portanto, esse juiz que perde esses prazos recorrentemente, o tribunal pode acabar, mas aí precisa de uma votação de 2/3, não promovendo esse juiz. Teve um caso aqui em Minas. O caso foi aqui, já falei que o caso foi aqui em Minas, não tem jeito mais, né? Teve um caso aqui em Minas de um juiz que já estava em trânsito especial e, portanto, a próxima promoção dele seria para desembargador. Só que todo mundo sabia que esse cara era doido. Ele era doido no sentido técnico do termo mesmo. Ele era surtado. Já deveria ter sido aposentado por invalidez. Só que ele queria, porque queria ser desembargador. O acordo que o TJ fez foi: nós vamos te nomear para desembargador. Ele ficou, sei lá, ele ficou alguns dias como desembargador e aposentaram ele. Só para ele poder falar que virou desembargador. Porque o cara era doido de pedra, assim. Era doido de tacar pedra mesmo, assim. Tá certo? Enfim, coisas desse país. Esses mesmos critérios de antiguidade e merecimento pelos quais você é promovido de entrância para entrância também servem para uma promoção do primeiro para o segundo grau de jurisdição, tá? Também é promovido por antiguidade e merecimento. Vamos lá. Uma outra coisa, deixa eu ver aqui com a pergunta do... Eu não sei que juiz é essa, não. Aí que tá. Eu também não lembro o nome dela, mas assim, a gente conversa sobre esse caso com o André. André me mostrou esse vídeo uma vez, mas nunca mais ele falou no nome dessa mulher, que ele disse que essa mulher é aquela que não mencionamos. Mas assim, ela dá umas declarações tipo, totalmente sensacionalistas, fala que o Brasil não pune nada, que o condenado cumpre um senso da pena e sai, vai cometer crime de novo, umas coisas assim. E aí eu queria saber se o juiz recebe alguma penalidade por declarações, coisas desse tipo. Vamos lá. A LOMAN, a Lei de Organização da Magistratura, ela estabelece restrições para os juízes na sua liberdade de expressão, ok? E aí não adianta o juiz ou o Ministério Público ficar esperneando, dizendo que não tem liberdade de expressão, porque, de fato, a LOMAN restringe, no caso dos juízes, né? Ela realmente restringe a liberdade de expressão dos juízes. O juiz não pode se manifestar sob processo em curso, e o juiz não pode se manifestar sobre o processo de um outro colega. Aquilo que acontece, infelizmente acontece com muita frequência, de ter alguma decisão e eles vão enfiar o microfone na cara de algum ministro do STF para o ministro do STF comentar. De acordo com a LOMAN, o juiz não pode comentar processo que esteja em curso ou processo de outro colega. Menos ainda o processo próprio, óbvio, né, gente? O juiz só se manifesta no próprio processo ao dar sentença. Ele não pode dar entrevista na imprensa falando o que ele acha do caso, ou pior ainda, né, criticando a decisão do colega e tal. Tudo isso é proibido pela LOMAN e poderia ensejar responsabilização. Mas, enfim, a gente está no Brasil, né? E aí, dificilmente um advogado vai fazer esse tipo de coisa, porque teme sofrer represália do próprio tribunal e por aí vai. E dificilmente o tribunal vai aplicar esse tipo de punição. Tá certo? Assim, tem, mas não vale, tem, mas não existe. O dia que a gente for uma república, aí pode ser que a coisa mude. Mas, por enquanto... uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que a aposentadoria dos juízes,
ela é igual à aposentadoria dos demais servidores públicos, e pode parecer meio estranho dizer isso, mas, na verdade, não era assim, né? Durante muitos anos houve um tipo de aposentadoria especial para juízes, e aí a Constituição ela acaba com isso, né? A Constituição de 88 acaba com isso, e eles tentaram fazer valer isso pós 88, uma ação horrorosa que eles fizeram no STF, a Associação Nacional dos Magistrados, mas o STF acabou com isso. Nós já falamos, eu acho, no semestre passado, sobre subsídio, o fato de que o subsídio dos juízes, dos ministros do STF, serem o teto do funcionalismo público. Nós falamos isso no semestre passado, não falamos? Não me lembro agora. Ou falamos, eu não sei se falamos isso. Vocês viram isso em teoria da Constituição. Vamos lá. Então, o artigo 37, inciso 11 da Constituição, ele cria o teto de remuneração dos servidores públicos no Brasil. Todos os servidores dos 3 poderes, mais MP, Defensoria Pública, etc. Ninguém pode ganhar mais que o subsídio mensal dos ministros do STF. Certo? Esse é o chamado teto constitucional. Ok. No entanto, complementarmente a isso, o artigo 93, inciso 5, vai falar se o dos ministros do STF é o teto, o artigo 93, inciso 5, fala de qual a porcentagem menor, obviamente, que recebem os ministros dos tribunais superiores e etc. Tá? Não vou entrar aqui em questão sobre isso, e é uma questão matemática. Recebe até 95%, recebe até não sei quantos por cento, etc. Tá? E isso vai sendo aí diminuído subsequentemente. A minha questão aqui é o seguinte: a Constituição, ao falar sobre o teto, ela vai dizer que não se incluem aí no teto, não está incluído aí no teto, as parcelas chamadas de indenizatórias. Tá? Parcelas indenizatórias. Por exemplo, vamos pensar no para que isso foi pensado, né? Se um servidor público ele teve que fazer uma viagem a trabalho, só que pela própria burocracia do Estado não deu tempo das passagens serem compradas pelo órgão a tempo, e ele teve que comprar do próprio bolso, ele então pode depois pedir o ressarcimento disso. Tá certo? E a ideia é o seguinte: as parcelas indenizatórias, elas não entram nessa conta do teto. O que poderia gerar, por exemplo, que, por alguma razão, um juiz poderia, eventualmente, no mês, até receber mais do que o teto, porque, afinal de contas, teve parcelas indenizatórias e tal. Isso acabou sendo... tá fora do teto. Beleza. A grande questão aqui é que, em primeiro lugar, quando esse artigo 3711 foi aprovado, a redação dele, na verdade, não era essa. Isso foi criado, primeiramente, por uma emenda constitucional de 98, tá? Que criou o teto. Aí, o próprio judiciário entendia que esse teto não era uma norma auto-aplicável, que precisaria de ter uma lei regulamentando isso. Então, eles não aplicavam o teto. Desembargadores, juízes ganhavam muito mais que os ministros do STF. Aí foi necessário fazer uma nova emenda, que é a Emenda Constitucional 41 de 2003, que deu uma nova redação, inciso 11, para deixar claro que o negócio é auto-aplicável sim. E aí, quando teve essa emenda, 41 de 2003, o CNJ criou uma resolução em que ele mandou baixar o salário, o subsídio, tecnicamente falando, de todos os juízes no Brasil, juízes e desembargadores. Gente, vocês não têm ideia da confusão do auê que foi esse negócio. Desembargadores extremamente revoltados com o fato do CNJ mandar cumprir a Constituição. Tá certo? Até ver se eu acho aqui a resolução.
Mas, assim, foi a ponto de do negócio de juízes fazerem manifestações contrárias, dos juízes mandarem não, aliás, outra também, né? Quando o STF baixou aquela súmula vinculante proibindo o nepotismo, tiveram juízes aqui em Minas mesmo que fizeram um auê, demitiram outros servidores, foi um negócio assim, surreal. Tinha a questão do direito adquirido, Beatriz. Tá? E aí a grande questão é, existe direito adquirido contra a Constituição, contra a emenda à Constituição? A posição do judiciário sempre foi que não. E aí seria muito curioso que justamente na hora de falar sobre os próprios salários, ele mudasse de opinião, né? E aí o STF mesmo foi entender que não tinha direito adquirido aí. Tá? Bom, aí o CNJ, então, ele criou uma resolução em 2006, a primeira versão dela foi feita em 2006, e depois disso, ela vem sendo alterada sistematicamente. Essa resolução aqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Essa resolução é um caso divertido demais, porque o que aconteceu de lá para cá? Ela veio sofrendo várias alterações. Então, ela dispõe sobre a questão do teto para o servidor judiciário e para a magistratura dos estados que não adotam subsídio. Bom, e aí ela foi sendo alterada ao longo dos anos para quê? Para incluir como parcela indenizatória um monte de coisas que não são parcela indenizatória. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar sobre isso, o auxílio moradia. Tá certo? Tem auxílio moradia, tem auxílio um monte de coisas. Não tem caráter indenizatório. Não é que o juiz tirou do próprio bolso de uma coisa que ele tinha que ser indenizado. São coisas, são penduricalhos que vão sendo colocados. Assim, o auxílio moradia mesmo, salvo engano, ele é de alguma coisa em torno de R$ 2.500, R$ 3.000. Além do salário que o cara ganha. Tá certo? O salário que é o salário de muito professor da rede pública estadual, que é o salário inteiro do cara, é o auxílio moradia do juiz estadual. Tá certo? Tem auxílio escola para os filhos também, né? Sim, sim. Tá? Deixa eu até... aqui vem, né? O que são as verbas indenizatórias de caráter permanente, tá? E aí vem. Sim, é tanta coisa, vocês vejam que o número aqui de coisas que vão sendo incluídas ao longo do tempo como parcelas indenizatórias, tá? Adiantamento de férias e por aí vai. Aqui tá, é isso que eu queria achar aqui. Auxílio de custo para mudança de transporte, isso tradicionalmente o judiciário pagava mesmo, tá certo? Isso é bem antigo. O juiz é movido de uma entrância para outra, os custos são arcados com o Poder Judiciário. Ok, né? Mais ou menos. Mas aí vem auxílio alimentação, auxílio moradia, diárias, auxílio funeral, auxílio reclusão, que nunca é usado para juiz, né? Auxílio transporte, até parece que o juiz ele ganha auxílio transporte ainda que só ande de carro, né? Ok, indenização de férias não gozadas, ok. E outras parcelas indenizatórias previstas em lei e para os magistrados as previstas na LOMAN, né? De caráter permanente. E aí vem auxílio pré-escolar, tá certo? Benefício de assistência médico-social. E continua, gente, sim. Continua, tá certo? Inclusive, eles estão excluídos da reforma administrativa, né? Claro,
Mas, claro, eles, aliás, foram excluídos da própria reforma da Previdência. Tá certo? É óbvio. Aliás, não sei se vocês se lembram disso, mas a ministra Carmen Lúcia, que era a presidente do STF na época, ela deu declarações revoltadíssimas e tal com a reforma da Previdência, e aí teve um encontro do presidente com a ministra e com os presidentes da Câmara e do Senado um fim de semana, em que o presidente assegurou que o judiciário não seria atingido pela reforma da Previdência, e aí, magicamente, na segunda-feira, o STF já não era mais contra a reforma da Previdência. Tá certo? Sim, é isso. E isso eu não estou falando fofoca, não. Isso é algo que foi falado publicamente. Tá certo? Eu não estou fazendo aqui nenhuma fofoca, não é nenhum bastidor, não. Isso é algo que foi amplamente falado, amplamente noticiado. Tá? E aí, a gente tem a seguinte situação. E ainda tem essa coisa de eles podem vender as férias, né? Enfim. Fora que eles têm 2 férias, né? Por ano. E aí a gente tem a seguinte situação. Os juízes no Brasil, ordinariamente, todo mês, 2 em cada 3 juízes no Brasil ganham ordinariamente acima do teto. Tá certo? Não é que num mês, às vezes a gente vê uma notícia assim, né? Esse mês o TJ pagou 200 mil reais para um juiz. Aí aparece lá dizendo, não, mas foram parcelas indenizatórias que se acumularam e tal. Enfim. Mas, ordinariamente, todo mês, juízes ganham, 2 em cada 3 juízes ganham acima do teto dos ministros do Supremo. Ok, gente? Tá? Não, ok, não. O fato da gente não é uma república. Tá certo? A gente não é uma república, a gente é uma birosca. Tá certo? Isso é um absurdo. E isso é um absurdo quando a gente pensa que isso não é assim em nenhum outro lugar do planeta. Juízes no Brasil ganham mais que juízes na Alemanha. Juízes no Brasil ganham mais que juízes nos Estados Unidos. Mesmo quando você faz a conversão, mesmo fazendo a conversão de moeda, e se você olha então em termos proporcionais, se você faz uma comparação quanto é um salário mínimo no Brasil e quanto é a remuneração de um juiz, quanto é um salário mínimo na Alemanha e quanto é a remuneração de juiz, aí o negócio é escandaloso. É um escândalo. É a única palavra que eu posso, nesse horário, e sendo gravada a aula, falar isso, é um escândalo, é um deboche, é um escárnio o que é a remuneração de juízes e promotores no Brasil. Eu me lembro de um colega que esteve na Alemanha, e aí ele conversando com uma juíza, que é como se fosse uma desembargadora lá, e ela comentou, tinha ouvido falar alguma coisa sobre a remuneração dos juízes no Brasil, e ela perguntou quando é que um juiz ganhava, e aí ela ficou chocada, assim. E ela falou, como é que vocês, sendo um país pobre, muito mais pobre que a Alemanha, podem pagar um salário desses para juiz? Tá certo? E aí ela falou do salário dela. Né? O salário dela, considerando o valor do salário mínimo na Alemanha, o salário dela devia ser alguma coisa em torno de 4 vezes o salário mínimo. Eu acho que o salário mínimo na Alemanha era talvez um pouco mais que isso. Ela ganhava uns 8 mil euros. Né? 5 mil euros, na verdade. Uns 5 mil euros. É que eu estou pensando ainda na época, eu estou pensando na questão de conversão de moeda. Ela ganhava o correspondente a uns 5 mil euros na época. Sendo que o salário mínimo na Alemanha é de 1.000 e poucos euros. Tá certo? E, assim, se você paga a mesma proporção no Brasil, sendo o salário mínimo de, sei lá, 1.000 e poucos reais, né, com o salário mínimo, você comparar quanto que um juiz recebe oficialmente, fora os penduricalhos, assim, simplesmente não tem justificativa. Tá? Não tem justificativa. Isso é um assinte com relação e todas as reformas que são feitas de contenção de gastos, agora, por exemplo, as universidades, todas elas com cortes absurdos de gastos, devem ter visto que o UFRJ outro dia estava para fechar, porque não tinha dinheiro para pagar a manutenção da UFRJ. É claro,
todas as coisas de diminuição de gastos são somente dessas coisas, jamais do judiciário, jamais do Ministério Público e etc. Ok? Sim. Ok, tudo bem. Não, né? O problema é que o presidente não pode fazer isso, porque, na verdade, a iniciativa aí parte do próprio judiciário, né? Eu teria que ter o judiciário fazendo, ou seja, uma pactuação dos três poderes para que o poder judiciário, por exemplo, acabasse com essa coisa indecente e imoral que são essas parcelas indenizatórias. Tá certo? Isso é imoral. É absurdo que a gente viva num país que, além do salário absurdo que os juízes já ganham, ainda tem esse monte de penduricalhos. Tá? Absurdo. Assim, é um assinte com esse país. Com todas as coisas pelas quais a gente passa nesse país. Tudo bem. Ok. O artigo 93, inciso 8º, vai falar sobre as penalidades para juízes. Que, infelizmente, como eu já falei para vocês, normalmente a penalidade máxima que normalmente é aplicada para juiz no Brasil é a aposentadoria por interesse público. Mas vamos lá. Inciso 8º. O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do CNJ, assegurada a ampla defesa. E o inciso 8º-A, que foi acrescentado depois, pela emenda 45, vai dizer que a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá no que couber ao disposto naqueles critérios de promoção de antiguidade e merecimento. Muito bem. Tem duas coisas que eu queria tratar aqui, na verdade. Primeiro, a questão das penalidades e, segundo, a questão das garantias dos juízes, que eu ainda quero falar dela. Deixa eu só ver aqui. Tá mais para frente. Eu vou deixar para falar das garantias mais para frente. Vamos falar aqui só das penalidades, então. Eu tenho, então, numa escala, a questão de penalidades mais leves, do tipo censura, anotação por escrito ali contra o juiz e tal. E tem as penalidades que são mais graves, que dependem, nesse inciso, de acordo com esse inciso 8º, de uma decisão por maioria absoluta do tribunal ou maioria absoluta do CNJ. Quando a gente for ver o CNJ, a gente vai ver que o CNJ tem poderes paralelos aí de punição de juízes, paralelos ao do próprio tribunal. Mas para que o juiz possa ser removido, tirado de uma comarca para outra, como uma punição, né, ou colocado em disponibilidade. Você sabe o que significa quando o servidor público é colocado em disponibilidade? Não? Servidores públicos estão sujeitos a uma das penalidades. A questão da disponibilidade não precisa necessariamente ser uma penalidade. Mas, por exemplo, se um órgão público ele é extinto, se a UFOP foi extinta, por exemplo, todos os servidores públicos não são demitidos, eles são colocados em disponibilidade. Eles podem ser alocados para outros cargos, mas enquanto isso não acontece, quando estiverem em disponibilidade, eles vão receber proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Tá certo? Aqui a gente tem a disponibilidade como uma pena atribuída ao juiz. Então, além da remoção, eu posso ter a colocação dele em disponibilidade, como uma forma de punição por atos que ele praticou incompatíveis com a Constituição ou com a Lei de Organização da Magistratura. Tá? E, como penalidade, vejam que como penalidade mais grave colocada aqui na Constituição, a gente vai ter a aposentadoria por interesse público. Tá? Em que o cara ele é colocado, aposentado compulsoriamente, né, por
desvios, por ações que ele fez aí que estão... Agora, por exemplo, tem um procedimento administrativo desse tipo correndo contra aquele juiz Bretas, do Rio. Vocês estão sabendo o que está acontecendo aí. Ele está sendo processado por causa disso. E essas 3 penalidades podem ser dadas ou pelo tribunal, em decisão no procedimento administrativo, ou pelo CNJ em igual procedimento administrativo. No entanto, para que um juiz seja exonerado, para que ele perca o cargo, eu preciso de um processo judicial com decisão também da maioria absoluta e com decisão transitada em julgado. Ok, gente? Então, eu estou falando de 2 procedimentos aqui. Um procedimento administrativo, que pode ser feito, né, decidido ali pela maioria absoluta do tribunal ou do CNJ, cuja pena máxima, feita aí em procedimento administrativo, é a aposentadoria compulsória, mas, para que o juiz seja exonerado, eu preciso de um processo judicial. Processo judicial, decisão transitada em julgado, aí sim eu posso ter a exoneração. Exoneração. E que é diferente dos demais servidores públicos. Juízes e promotores aí são diferentes dos demais servidores públicos. Porque por um servidor público ser exonerado, ele pode ser por procedimento administrativo. Ok? No caso dos juízes, para eles serem exonerados mesmo, eu preciso de um processo judicial com decisão transitada em julgado. Tanto que a gente tem juízes que estão respondendo a processos assim e que continuam recebendo salário. Eles foram colocados em disponibilidade, mas continuam recebendo salário, porque enquanto o processo, a decisão não transitar em julgado, eles ainda são juízes. Ok? Pouco tempo atrás mesmo eu li uma notícia assim, juiz fulano de tal, que está sendo processado, está tendo processo de exoneração por um crime que ele está sendo acusado, e continua recebendo não sei quantos mil-reais por mês. E vai continuar recebendo mesmo. Certo? Ele está afastado. Ele está afastado, ele está colocado em disponibilidade, mas ele vai continuar recebendo proporcionalmente. Tá? Milhares de reais aí sendo pagos para esse cara, ainda que ele esteja afastado. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Aqui no artigo 93 ainda tem outros incisos, só que eu queria ir para a parte das garantias dos juízes, e eu volto no artigo 93. Que, aliás, caso eu não me lembre, vocês, por favor, me lembrem aí. Ainda tem muita coisa para falar, tanto do artigo 93 quanto do artigo 94. Mas já que a gente está falando do Estatuto da Magistratura, eu queria voltar, na verdade, ou queria ir, na verdade, para o artigo 95 da Constituição, que vai se combinar com que vai, na verdade, se combinar com algumas coisas que eu acabei de ler aqui anteriormente. O artigo 95 da Constituição, ele fala das 3 grandes garantias da magistratura, que são a vitaliciedade. Eu já te respondo aqui, Maria Luísa. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos vencimentos. Só te respondendo aqui, Maria Luísa, vai determinar, na verdade, isso a gravidade do que o juiz está sendo condenado. A gravidade do que ele praticou, do ato que ele praticou, na verdade. Tá? A questão é o seguinte, o juiz ele pode administrativamente ser aposentado por invalidez, mas isso não impede que, ao mesmo tempo, seja aberta também uma ação judicial
pedindo a exoneração. Então pode acontecer dele primeiro ser aposentado por invalidez, não, aposentado por interesse público, e depois vir a exoneração. Certo? A exoneração pode vir na sequência, ou pode ficar só na aposentadoria por interesse público mesmo. Tá? Pois é, essa que é a questão. Né? Alguém que não advogue muito, porque se advogar muito, vai ter problema. Né? Bom, vamos lá. O que é vitaliciedade? A vitaliciedade não é que os juízes são proibidos de morrer, tá certo? Apesar de que quando você olha o TJ de Minas, às vezes parece que é isso, porque tem uns caras lá que às vezes parece que já tem uns 150 anos que estão lá. Vitaliciedade é uma forma de... é uma variação da garantia que os servidores públicos têm, que é a... Gente, fugiu o nome. Estabilidade no emprego. Ok? Servidores públicos, em geral, têm estabilidade no emprego. Estabilidade significa o quê? Eu, como servidor público, como professor da UFOP, só posso ser exonerado depois de ter passado por um processo administrativo disciplinar, em que eu me foi garantida ampla defesa, e aí houve uma decisão final administrativa pela minha exoneração. E eu posso levar isso para a justiça e tal, mas enfim. A vitaliciedade é parecida com isso. Juízes que já são efetivos, ou seja, aprovados em estágio probatório, depois que ele é aprovado em estágio probatório, ele ganha a vitaliciedade, que significa o quê? Que eu acabei de falar. Ele só vai poder ser exonerado por processo judicial com sentença transitada em julgado, que é justamente o que fala a parte final do inciso 1º do artigo 95. Dependendo da perda do cargo, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos, sentença judicial transitada em julgado. Ok, gente? Beleza. Ok, professor. E o que é inamovibilidade? Inamovibilidade, num primeiro momento, o que ela parece é o seguinte: juízes, eles têm garantido, a gente estava falando ontem, eu estava brincando com o negócio do princípio do juiz natural, né? E aí alguém até explicou aí o que é o juiz natural. O princípio do juiz natural, ele estabelece que existem regras processuais que dizem quando é que um juiz pode ser, ou melhor, existem regras processuais que já determinam qual que é o juiz competente para cada causa, né? O juiz que é o juiz titular da vara civil de Ouro Preto, ele é juiz natural estabelecido previamente por lei, que ele é o juiz de todas as causas, não sei, eu acho que o Ouro Preto tem 2 varas cíveis, né? Mas supondo que tivesse só uma, que ele é o juiz que vai julgar todas as causas cíveis de Ouro Preto, ou seja, como decorrência do princípio do devido processo legal, a lei estabelece a normalidade das nomeações dos juízes, ok? O que garante aqui a questão da inamovibilidade? Juízes não podem ser transferidos de um lugar para outro sem o seu consentimento, nem para ser promovido, e essa é a regra, e daí já vou falar da exceção. Então vamos lá, a regra é: o juiz não pode ser transferido, movido de uma comarca para outra, nem que isso seja uma promoção, caso ele não queira. Ok, gente? Qual que é a razão da inamovibilidade? É de evitar que, por questões políticas, por exemplo, um juiz que às vezes está contrariando os interesses do político local ali daquele município, esse político então poderia conseguir que esse juiz seja transferido só para ele parar de ficar enchendo o saco, ficar julgando o contrário ao interesse do prefeito local. Vamos lá, Emanuele. Todas essas 3 garantias, elas são garantias dos juízes que já são efetivos.
Mas assim, porque se o juiz está como juiz substituto, ele não tem garantia da inamovibilidade. Ao contrário, ele vai ser movido toda vez que o tribunal quiser tirar ele de um lugar e passar para o outro. Enquanto ele é juiz substituto, ele pode ser transferido a qualquer momento. Tá? A garantia da inamovibilidade, assim como as 3 garantias, são garantias para o cidadão. E é uma questão importante que eu chamei a atenção também quando eu falei das garantias, das imunidades parlamentares. As imunidades parlamentares, assim como as garantias dos juízes, elas não podem ser pensadas como privilégios. Elas devem ser pensadas, devem ser trabalhadas como garantias para o cidadão, para o jurisdicionado. Ou seja, eu tenho a garantia de que o juiz não vai ser transferido porque a outra parte não gosta dele, porque a outra parte é rica, tem recurso, é uma pessoa poderosa e consegue mudar o juiz. Ok? É uma garantia de isonomia, no sentido de que o cara que vai julgar meu processo é alguém que foi previamente constituído por lei. A revelia da vontade, do poder, do dinheiro das partes envolvidas. Certo? Esse princípio, ele tem uma exceção, que é a do 93, inciso 8º, que eu já li anteriormente, que eu falei que tinha a questão da garantia aqui. Porque o 93, inciso 8º, permite que o juiz possa, sim, ser removido por interesse público, desde que seja por uma decisão da maioria absoluta do tribunal. Ok? Então, às vezes, o juiz está sofrendo ameaça de morte, por exemplo, naquela comarca, e o cara quer continuar ali de todo jeito, porque ele quer enfrentar o pessoal, e aí o tribunal fala, não, filhinho, vamos transferir você antes que você morra. Alguma coisa assim. Ok? Então, aí, no caso da inamovibilidade, ela não é um princípio absoluto. Ela tem a possibilidade, tem a exceção aí da remoção por interesse público. Certo? E no caso da irredutibilidade de vencimentos, ou seja, que o salário do juiz, qual que é a parte boa dessa história, né? É de que o salário do juiz não depende da boa vontade do governador, por exemplo. Se é um juiz estadual, eu sei que eu vou ganhar o meu salário independentemente de eu julgar a favor ou contra os interesses do governador. Isso é muito importante, tá certo? O meu salário não depende de eu julgar, de eu contrariar os interesses de um deputado, do governador, seja lá de quem for. Isso é muito importante. Agora, por outro lado, vejam que essa irredutibilidade de vencimentos, ela tem um limite também, que é justamente o teto. Por isso que o argumento lá que acho que foi Bianca, né, Beatriz, que perguntou sobre a questão de diminuição do salário dos juízes quando foi aprovado o teto, eles não tinham realmente direito a continuarem recebendo acima do teto, até porque a própria Constituição já diz que os salários deles não podem ser diminuídos, exceto se o salário deles estiver acima do teto. Tá certo? E aí, assim, como o CNJ criou essa resolução, criando esse monte de penduricalho, os juízes aquietaram. Né? Eles já não reclamam mais dessa questão, porque daí eles acabam ganhando por outros jeitos, por outras formas, que são esses penduricalhos, né? Que são absurdos. E vou continuar insistindo no quanto que esses penduricalhos são absurdos. Tá? Da mesma forma que os servidores públicos, existem algumas limitações para servidores públicos acumularem outros cargos no serviço público, no caso, os juízes também têm. E não só isso, existem limitações, para além só disso, existem limitações também políticas. Então, o parágrafo único do artigo 95 vai dizer das vedações aos magistrados. Em primeiro lugar, juízes não podem exercer nenhum outro cargo ou função, exceto uma função de docente. Ok?
Juízes não podem acumular a função de juiz com nenhum outro cargo ou função, exceto um cargo de docente. E aí a gente tem uma situação bastante curiosa, que é o seguinte: existem cargos existe um cargo de professor em universidades públicas que são os professores de dedicação exclusiva, chamados DS, né? O STF já aceitou, tem decisões nesse sentido, de que juízes que podem ser professores DE, o que é algo bastante curioso, porque o cara que é DE, ele ganha, sei lá, 40%, 50% a mais, pelo menos, quase o dobro, na verdade, do que um professor que não é DE. Então o cara é dedicação exclusiva, só que não é de dedicação exclusiva, ele é dedicação exclusiva e juiz. Faz sentido isso? Não, não faz. Porque eu, por exemplo, não posso ser. Tanto que eu sou 40 horas, eu não sou DE. Tá certo? Eu não posso ser professor DE e advogado. Né? Mas posso ser professor DE e juiz. Qual que é o sentido disso? Nenhum. Não faz, exceto no fato de que a gente mora numa birosca. É exatamente isso. Eu falo para vocês não acreditam. Tá certo? É só essa explicação. O fato de que a gente não fundou a República no Brasil ainda. O salário dele de professor ele deve usar para comprar, para pagar estacionamento do shopping, né? Alguma coisa assim. Porque, né? Vamos lá. Juízes não podem receber a qualquer pretexto custas ou participação em processo. Há muitos anos atrás, em outras épocas, antes da Constituição de 88, já houve um tempo. Pois é, né, Júlia? O Ministério Público não está muito melhor que isso, não, tá? Só que normalmente a imprensa só mira na política, né? E aí todos os problemas do Brasil são da política. E não é. Não são, né? Enfim. Tudo uma porcaria, gente. Todo mundo. E é a grande questão que eu falei com vocês no início do semestre sobre Montesquieu. Tá certo? E quando os três poderes, que o Montesquieu não via isso, né? E quando os três poderes legislam em conluio para um beneficiar o outro, como é que a gente faz? Tá certo? Que judiciário é esse que vai, no final das contas, realmente controlar os excessos do legislativo e do executivo se ele mesmo está nadando nesses mesmos excessos, se ele mesmo é beneficiado por esses mesmos excessos? Por isso que eu estou falando com vocês que a gente tem que repensar o modelo, né? Porque esse modelo está totalmente falido. Ok? 2. Juízes não podem receber custas ou participação em processo. Eu dizia para vocês, em legislações processuais muito antigas no Brasil, muito antes de 88, havia, ao final do processo, vamos lá, ao final do processo, a parte que perde a ação, ela tem que pagar, além de ter que pagar para outra parte, né? Se eu fui condenado numa ação como réu, eu fui condenado, eu tenho que pagar para outra parte, mas além disso, eu ainda tenho uma outra coisa que eu tenho que pagar as chamadas custas finais e honorários de sucumbência. Vocês sabem o que é isso? Já ouviram falar sobre isso? Ok. Custas finais são um valor que o juiz arbitra no final ali da ação para que a pessoa que perdeu tem que pagar, calculado X% sobre o valor da causa, e esse valor vai para o Estado. Tá? E o honorário de sucumbência, também um valor arbitrado pelo juiz, uma porcentagem sobre o valor da causa, o valor da condenação, melhor dizendo, que é pago ao advogado da outra parte. Já houve um tempo em que os juízes recebiam parte desses valor de custas finais. Né? E isso prejudica e muito a imparcialidade desse juiz. Porque se eu sou juiz, de repente eu posso fazer um cálculo dizendo, olha, se a parte ali ganhar e eu condenar o outro a pagar X, isso vai me dar X de custas. Né? Sim. É tipo isso.
de uma rachadinha do Poder Judiciário. Então isso acabou desde, pelo menos, a Constituição de 88. Isso já não existia antes, mas a Constituição de 88, enfim, acabou com a possibilidade até de se pensar em ressuscitar isso. Tá? 3. Juízes... vou emendar, na verdade, o 3 com... o 2 com o 4. Né? É tipo isso. O 2 com o 4. Os juízes também não podem receber, a qualquer título, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Eu me lembro que a Vânia, que é essa juíza de Itabirito, que eu comentei com vocês ontem, que é minha colega, foi minha colega de sala, eu me lembro que, como ela é juíza no interior, o pessoal tem muito essa coisa de, no final do ano, dar presente para os juízes, tá certo? Chegavam lá, davam uma galinha para o juiz, sei lá, alguma coisa assim. E o CNJ e o TJ têm milhão de regras sobre isso, que os juízes não podem receber presentes. Seja de pessoas físicas, jurídicas, etc. Tá certo? Não, você não pode receber isso. Aí a Vânia ficava lá distribuindo galinha, ovo, sei lá o que, com o povo lá que trabalhava no fórum. Ela não pode receber isso. Tá? Como é que se burla isso? Né? Não pode, mas a gente burla, né? Como é que se burla isso? Não sei se vocês sabem, mas todo ano acontecem, agora não por causa da pandemia, mas aconteciam mega congresso do Poder Judiciário num resort. Sim, era um mega congresso em que, teoricamente, havia palestras e tal, num resort caríssimo. E aí, esse congresso, patrocinado por empresas, por grandes empresas que têm processos milionários na justiça. Tá certo? Isso acontece, antes da pandemia, acontecia todo ano. A empresa tem um processo que pode custar a ela milhões de reais e ela ia e patrocinava um mega congresso, e às vezes eles começaram a fazer, inclusive, fora do Brasil. Era em Veneza, era em Nova York, era em Paris, teve um em Paris. Congresso da Magistratura, patrocinado, sei lá, pela Vale, pelo Bradesco, certo? Então, assim, não pode receber, mas, né, tipo, na Disney, né? Enfim, tá? Então aí os incisos 3 e 4. Gente, mas vocês basta googlarem aí, tá? De vez em quando aparece notícia de jornal assim: empresa que tem dívida milionária, que responde a processo milionário, patrocina evento, congresso de juízes no resort tal. Vira e mexe tem notícia assim, tá? Se bobear, tem reprodução de notícia dessas assim lá no meu blog. Já devo ter pegado alguma notícia assim para comentar, né? Bom, se vocês ainda tinham alguma ilusão com o judiciário, esse semestre vai servir para vocês acabarem com a ilusão que vocês ainda tinham, né? Com o Poder Judiciário. E depois eu também vou acabar com a ilusão que as pessoas ainda possam ter com o Ministério Público. Aguardem que mais decepções vêm aí. Tá? Inciso 2. Juízes não podem dedicar-se à atividade político-partidária. E aí o que eu falei para vocês ontem, se você vai fazer concurso para juiz, a primeira coisa que você tem que fazer é se desfiliar de qualquer partido político ao qual você estiver filiado. Você não pode ser filiado. Enquanto a pessoa for juiz, ela também não pode participar de nenhuma atividade político-partidária. Aliás, o próprio Bretas também acho que foi aberto um procedimento administrativo contra ele, porque teve um evento do Bolsonaro no Rio que ele foi lá participar. Juiz não pode participar de evento político. Tá certo? Não, simplesmente não pode. Ponto final. Sei lá, tem um concurso de Miss da cidade, tem uma cerimônia de aniversário da cidade, ok, você vai chamar o juiz, o padre, o pastor, quem? Beleza. Agora, atividade partidária, político-partidária, de palanque, o juiz não pode participar dessas coisas. Tá certo?
E juiz não pode se candidatar a cargo eletivo, não é à toa que, e nem não pode se candidatar a cargo eletivo e não pode aceitar a função. A gente viu aqui a questão que ele não pode exercer outro cargo ou função, né? Juiz não pode ser ministro de Estado. É por isso que o Moro, então, pediu exoneração do cargo dele de juiz para poder virar ministro da Justiça. De acordo com Bolsonaro, com a esperança de virar ministro do STF, e hoje ele não é nem juiz, nem ministro da Justiça, e menos ainda ministro do STF, né? Ok, gente? A questão do político partidário. E aí, a emenda constitucional número 4, número 45 de 2004, ela criou um negócio chamado de, que a gente chama de quarentena, artigo 95, parágrafo único. Ainda estou no 95, parágrafo único. Tá? E o inciso 5, do parágrafo único do artigo 95, ele criou o que a doutrina chama de quarentena. Porque o que acontecia antes? O cara se aposentava como juiz, ou pedia exoneração, ou era exonerado, e no dia seguinte abria um escritório de advogado. E advogava perante o mesmo tribunal que no dia anterior ainda era juiz. Tipo, hoje eu estou aqui batendo martelo como juiz, amanhã apareço aqui como advogado. Problema nessa história, tá certo? O cara tem relações ali, ele tem influência ali. Parágrafo único, Maria Luísa. Não, no parágrafo único não. O caput só tem 3 incisos, aí depois vem o parágrafo único. A sua Constituição talvez seja desatualizada, porque não, mesmo na redação original tinham 4 incisos. Vou colocar aqui a Constituição para vocês verem onde eu tô. No site do Planalto aqui tá certinho. Tem o artigo 95, aí 3 incisos, parágrafo único, depois mais 5 incisos. Deixa eu colocar aqui, eu acho que o mais fácil também vocês acompanharem, vai ter que ficar lendo, acompanhar direto aqui. Então vamos lá, tô aqui no artigo 95, tem os 3 incisos, aí vem o parágrafo único. Eu tô aqui, ó. Tá? É que na redação original, na redação original não tinha nem os incisos 4 nem 5, talvez seja, a sua Constituição talvez seja um pouquinho desatualizada aí. Vamos lá. Então, o que a Constituição, desde 2004, então, vai estabelecer? Juízes, depois que ele sai da magistratura, seja lá por que for, por que ele saiu da magistratura, ele precisa, então, ficar um período de 3 anos sem advogar perante o tribunal no qual ele exercia sua função. Ok? Então, se era um juiz do trabalho, ele não vai poder advogar perante a Justiça do Trabalho durante 3 anos. Mas ele vai poder advogar na Justiça Estadual ou na Justiça Federal. Tá certo? Mas pelos primeiros 3 anos, após o momento em que ele sai da magistratura, ele fica impossibilitado de advogar. Ok, gente? Uma coisa que, na verdade, eu até já comentei com vocês, e que, na verdade, acontece muito, no entanto, não é? É de juízes que têm escritórios fantasma, assim. Sabe? Isso acontece. O cara, ele é juiz, mas ele tem... todo mundo sabe que ele é o sócio fantasma no escritório X. E que, obviamente, os outros juízes que vão julgar as causas desse escritório sabem que tem um juiz por fora ali. Então, assim, mas isso, obviamente, acontece de forma ilegal, né? Legalmente, é óbvio que o juiz não pode advogar, e mesmo depois de se aposentar e tal, ele precisa esperar 3 anos para poder advogar perante aquele tribunal especificamente. Tá? Bom, para eu terminar por hoje, eu vou voltar lá no artigo 93, que eu falei com vocês que eu ia voltar,
Deixa eu só ver se eu pego aqui a versão compilada da Constituição, porque esse negócio desses negócio riscado, não tem a versão compilada, não. É só jogar no Google, você consegue pegar rapidinho. Mas enfim, vamos aqui no site do Planalto mesmo. Ó. Vamos lá. Eu vou voltar aqui no artigo 93, na verdade, nos incisos 9 e 10. Aqui. Incisos 9 e 10. A redação original do inciso 9, que está aqui em cima, ela dizia que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público exigir, limitar a presença em determinados atos às próprias partes ou aos seus advogados somente a estes. A redação atual, depois da emenda 45 de 2004, vai dizer que todos os julgamentos do judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar em determinados atos, limitar a presença em determinados atos às próprias partes dos advogados, ou somente a estes. Em casos nos quais, essa que é a novidade aqui, né, a preservação do direito de intimidade do interessado não prejudica o interesse público à informação. Bom, o que eu quero falar aqui sobre esse inciso 9 e o 10, que vai falar que as decisões administrativas tomadas pelos tribunais também serão motivadas e também serão dadas em sessão pública, sendo as decisões disciplinares do tipo punição de juízes tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Essas duas questões elas são importantes porque elas vão exigir, primeiro, tanto nas decisões judiciais, aí a tramitação dos processos, quanto nas decisões administrativas que o tribunal toma, como, por exemplo, as bancas de concurso público, as punições de juízes e etc., os atos são sempre regidos pelo princípio da publicidade. Essa é a primeira coisa. Não existe julgamento secreto. O Zé Nunes colocou aí uma outra, né, que tem a versão compilada. Beleza. Não existe julgamento secreto, tá certo? E a segunda questão é a questão da fundamentação. Vamos lá. A questão da publicidade, ela tem uma exceção, que são aqueles processos que são julgados em segredo de justiça. E existem determinados atos judiciais que são praticados inicialmente em segredo. Semestre passado, a gente falou sobre grampo telefônico. A decisão do juiz que autoriza o grampo telefônico, obviamente, é tomada em segredo. Ok, gente? Não só em segredo face ao público em geral, mas em segredo face à outra parte. Porque se você não faz isso em segredo, você não tem como fazer o grampo. Então, por isso que a Constituição vai dizer que determinados atos podem ser praticados em segredo, mas eles não podem permanecer em segredo. Como a gente viu, tem uma resolução do CNJ que vai determinar que depois que aquele ato, o grampo telefônico, for finalizado, eu tenho que dar integral acesso integral às 400 horas de gravação, se for o caso, para outra parte. Ok? Nós falamos sobre isso mês passado. Beleza, gente? Lembram disso? Ok. Sim, sim. A outra coisa que eu queria chamar a atenção são aqueles processos que correm em segredo de justiça. Já viram falar disso? Processos que correm em segredo de justiça? Ou não? Já sim. Então, por exemplo, processos que envolvem menores de idade, né, por exemplo, são processos que, em regra, vão correr em segredo de justiça, como uma questão de preservação da privacidade, intimidade e tal. O segredo de justiça, ele pode ser determinado por lei ou pelo juiz, a pedido da parte, ou até pelo juiz de ofício. Mas aí, vejam, a regra é a publicidade. É por isso, inclusive, que se o processo não corre em segredo de justiça,
qualquer pessoa pode ter acesso aos autos. Agora, com os autos eletrônicos, a coisa é um pouquinho mais complicada, mas nos autos físicos, né? Tanto é também que as audiências, qualquer pessoa pode participar no sentido de estar presente. Qualquer pessoa pode estar presente à audiência, desde que fique calada, né? Que não se for parte, se não for advogado. Porque as audiências são públicas, a audiência não é secreta, né? Agora, no caso de segredo de justiça, aí sim, processos que correm sob segredo de justiça, somente o advogado ou a parte podem ter acesso aos autos. E as audiências podem ser feitas em segredo, vamos dizer assim, né? A depender ali do tipo de ato que estiver sendo praticado. Beleza, gente? O que não pode acontecer, e por incrível que pareça, foi necessário haver jurisprudência do STF sobre isso, é o segredo ser segredo para o advogado. Né? Tinha uns juízes, de vez em quando ainda uns juízes ainda fazem isso, que ao colocar no processo de segredo de justiça, eles dificultam o acesso do advogado ao processo. E, obviamente, isso está errado. Se eu sou advogado com procuração naqueles autos, eu tenho que ter pleno acesso àquele processo. Tá certo? O segredo de justiça jamais pode ser segredo para o advogado, porque senão o processo vira um processo do kafkaniano, né? Senão a gente vai lá para o livro do Kafka, porque ali sim, você tinha um processo que era um segredo. O processo não pode ser segredo. Beleza? Em segundo lugar, e vejam que se aplica também às decisões administrativas. Também as decisões administrativas têm que ser públicas. Em segundo lugar, o outro princípio aí é o princípio da fundamentação das decisões. E fundamentação das decisões judiciais e administrativas que o tribunal tomar. As decisões administrativas, como qualquer exigido de todo mundo, as decisões administrativas também têm que ser fundamentadas. E sobre fundamentação das decisões, que está aqui no 93, inciso 9, eu remeto, na verdade, àquilo que a gente estudou semestre passado, que são o princípio do contraditório, ampla defesa, e a própria questão da fundamentação das decisões. Eu remeto, na verdade, àquilo que a gente viu semestre passado, dos artigos 7º, do 9º ao 11 do CPC, fala sobre contraditório e ampla defesa, e o artigo 489, parágrafos 1º e 2º, também do CPC, tá? Que são onde a legislação atual explica o que é uma decisão fundamentada e o que é uma decisão não fundamentada. Ela fala, na verdade, de maneira inversa, né? Que não se considera uma decisão fundamentada. Está lá no 489, nos parágrafos 1º e 2º. No parágrafo 1º do 489, vai dizer o seguinte, que não se considera fundamentada uma sentença que repetir genericamente, copiar e colar ou fazer paráfrase de lei ou de jurisprudência, sem fazer a devida vinculação de por que aquela lei ou aquela decisão, aquela súmula, se adequam ao caso. Por exemplo, esse é um critério. Um outro critério que está no 489 é no sentido de que não se considera fundamentada a decisão que seja genérica, ou seja, que se prestar a fundamentar qualquer coisa, ou qualquer processo. A sentença tem que ser fundamentada e ela tem que ser específica. Ela tem que responder àquelas questões daquele caso. E, em terceiro lugar, que a sentença, para ser fundamentada, para se considerar fundamentada, ela tem que responder, ao adotar uma tese X, ela tem que responder à tese contrária. Ok? Então, assim, se o autor, para fundamentar o pedido dele, ele traz as teses A, B e C, e o réu, em contraponto, traz, né, uma tese anti-A, anti-B e anti-C, e o juiz considera que o autor tem razão com base na tese B, o juiz não é obrigado a responder a todas as demais teses, mas ele é obrigado a fazer um contraponto entre a tese B, que ele entendeu correta, e a tese anti-A, que é o contrário, que ele entendeu que não cabe. Ok, gente?
Isso passa a ser uma exigência a partir do 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. E, por incrível que isso parece meio óbvio, né, de que a sentença deve ser assim, mas não é assim que a coisa acontece na prática, e, na verdade, isso ainda está muito longe de ser plenamente aplicado na prática, na verdade. Ainda tem mais algumas coisas aqui para eu falar do artigo 93, mas são questões de organização dos tribunais que foge aqui da estrutura da magistratura, e eu quero ver se eu falo sobre isso, na verdade, após a nossa prova. Deixa eu só ver uma coisa aqui com vocês. Pelo nosso plano, deixa eu finalizar aqui a gravação. Pelo nosso plano, a prova ela está prevista para segunda ou terça-feira